Pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vou gravar mais esse vídeo aí para a gente conversar um pouco sobre o capítulo 3 e fazer algumas observações sobre as atividades, tá ok? Então, vamos lá. Olha lá, eu já estou olhando para baixo de novo. O capítulo 3, ele oferece a vocês uma boa prática da análise geográfica, né? Que é a análise de aspectos naturais e sociais no tempo e no espaço. Esse é o método de análise geográfica, né? Método geográfico. Ele traz diversos contextos em que vocês podem observar que a relação homem-natureza ela é ubíqua, ela está em qualquer tempo, em qualquer espaço e em qualquer escala, tá certo? E é isso que o capítulo propõe a explicar e analisar e oferece aí uma série de exemplos de contextos diferentes para vocês se acostumarem com essa análise, tá certo? Os recursos naturais, eles são certamente o principal elo entre a sociedade e a natureza, mas não são os únicos. Muitas coisas se situam e se configuram de uma determinada forma a partir de, por exemplo, posicionamentos estratégicos, ou seja, a questão da localização, ela é mais importante do que se tiver ou não determinado recurso, algumas vezes, né? E também adaptações ao meio físico. Nós vamos ver no final os padrões urbanos paulistas, em que a forma como a sociedade se organiza sobre o território acaba mostrando, expressando uma adaptação às condições físicas, independentemente da existência ou não de determinados recursos naturais. Então, o que eu estou querendo dizer é que os recursos naturais são, sim, o principal elo entre o homem e a natureza, né, nessa relação, mas não são os únicos. Existem esses outros dois aí que eu citei agora, que estão contemplados aí no capítulo 3, tá certo? Muito bem, deixa eu ver. Então, esses três aspectos, eles nos ajudam muito a entender a configuração do território, articulando as dimensões naturais e sociais. Eu sempre vou insistir nisso, porque não há como ser meio geógrafo, né? Quer dizer, mas eu espero que vocês optem por não serem meio geógrafos, tá ok? Então, essa é a parte introdutória. Bom, então vamos lá. Quem tiver com o texto por perto, pega o texto aí para ir acompanhando, tá certo? Mas quem não tiver também vai conseguir acompanhar o raciocínio, porque eu vou lembrando das partes do texto, tá? Deixa eu tirar esse quadradinho daqui. Tá certo? Então, a primeira imagem que aparece significativa é do mapa mundi, para mostrar que na escala planetária, já na escala planetária, a gente pode perceber muito nitidamente a relação da ocupação do planeta com as condições físicas e com os recursos naturais, né? É muito fácil perceber, por exemplo, que as populações se concentram principalmente ao longo dos rios, na costa, nas áreas costeiras, e nas faixas, nas zonas de climas mais amenos, evitando, portanto, ambientes anecúmenos, aqueles em que as condições de sobrevivência humana são muito dificultadas. Tá? E quais são os recursos em jogo aí? Quando a população se settle, né, se instala nesses lugares? Pesca, agricultura, acesso à água, e pelo acesso à água você tem também o transporte, né, a navegação, enfim, basicamente. Em seguida, a gente passa para a escala continental.
O que eu estou querendo mostrar é que em qualquer escala, em qualquer tempo, em qualquer espaço, a gente consegue identificar essa relação da sociedade com a natureza. E o exemplo que eu dou é o mapa da América do Sul, um mapa físico, para mostrar, não explicar, mas assim, incorporar a temática dos recursos naturais na análise da configuração da América do Sul. Né? Por que tem um país tão grande e com vizinhos fragmentados em países menores? Tem uma questão muito forte, sim, com a questão da coroa, ter vindo para cá, etc. Ninguém está questionando os argumentos históricos consagrados, mas a gente está só tentando incluir argumentos novos, no caso, os recursos naturais. O Brasil, colônia, ele foi, durante todo o seu início, um país agrário, né, de extrativismo, primeiro pau-brasil, depois cana-de-açúcar, e assim vai. Então, esse tipo de recurso, ele espalha mais a população pelo território, ao passo que a mineração concentra mais a população em torno das atividades mineiras, porque elas são locais, pontuais, né? Essa é uma das razões, e naquela época, para você dominar um território, você tem que ocupar. Então, o fato dos relevos serem mais aplanados, dos climas mais amenos, uma densa rede hidrográfica, então, população que vai de uma região para outra, no ciclo da borracha, antes, uma população que vai vindo para o sudeste, vai adentrando no estado de São Paulo, no café, antes disso, pelos interiores de Minas e Mato Grosso, no ciclo do ouro. Enfim, é toda essa movimentação que ajudou a assegurar a integridade do território nacional. Depois a gente passa para a escala nacional, com um exemplo do Egito, e aí eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: não é apenas a existência de um recurso que pode ajudar a explicar uma determinada configuração territorial, como no caso do Egito, tudo absolutamente concentrado ao longo do Rio Nilo e do delta do Rio Nilo, tudo absolutamente concentrado ali. Mas também a ausência de recursos em outros lugares. Porque se houvessem outros rios, muitos rios, como no estado de São Paulo, você não veria essa relação tão nítida. Então, existe aí uma lei, eu digo, mas eu ainda não formulei direito, nem publiquei, mas está aqui na minha cabeça, uma lei que explica exatamente isso. Eu não sei porque que a minha imagem está fazendo assim, assim, eu não estou mexendo, não. Quanto mais escassos são os recursos, mais nítida é a relação homem-natureza. Mais forte o homem se apega àquelas necessidades. Pensem nesse caso aí do Nilo, que vocês vão entender isso. Olha lá a imagem mudando, ó. Não sei, eu não vou voltar, eu vou continuar. Tá? Deu. Então, vamos continuar nosso passeio analítico pelo tempo e pelo espaço. Vamos chegar na escala regional. E o exemplo que está no capítulo 3 é o da Amazônia. Um padrão de ocupação, conhecido como espinha de peixe, ao longo de rodovias. Como eu posso explicar, como geógrafo, esse tipo de configuração espacial, territorial, apenas por aspectos sociais? O incentivo, a estrutura fundiária, a falta de fiscalização, construção de estradas. Claro, isso tudo é válido. Da mesma forma, eu não poderia explicar apenas pelos aspectos naturais, a existência da floresta, o relevo aplanado. Eu tenho que juntar essas duas dimensões
porque não haveria estradas em espinha de peixe sem que houvesse tanto esses aspectos naturais e sociais ali articulados, tá certo? E naquela sequência, então, na floresta, depois vira pastagem, depois vem a soja, depois milho, arroz, mandioca, tá? E vai indo, né? Então, uma sequência de recursos explorados num ambiente X, que se fosse um ambiente serrano seria diferente, se fosse um ambiente costeiro seria diferente, a configuração territorial seria diferente, né? Tá ok? Depois a gente passa para a escala local, mostrando algumas áreas costeiras, né? Uma eu já tinha mostrado, que não, não tinha ainda, a Praia Grande, uma configuração espacial urbana muito peculiar, porque ele é absolutamente longilínea, né? E, mais uma vez, como é que eu explico isso? Só pelos aspectos físicos, ela está espremida entre a serra e o mar? Não, não dá para explicar só pelos aspectos físicos, porque pode ver que atrás daquele paredão de edifícios ainda tem muita planície lá que poderia ser ocupada, até chegar na serra. Mas não é, porque tem os fatores sociais e culturais, né? A especulação imobiliária, o turismo e o lazer, um desejo, um anseio de estar de frente para o mar, o que não ocorre em muitas outras regiões. Eu até comparo aí Dubai, né? As áreas mais valorizadas de Dubai não estão na beira-mar. Então tem um aspecto social e cultural, político, que ajuda a explicar essa configuração, junto, claro, com os aspectos naturais, tá certo? Depois dou outros exemplos, das salinas do Rio Grande do Norte, vocês viram como é que um território se organiza em função dos recursos naturais existentes ali. Os polders, eu gosto muito desse exemplo lá dos Países Baixos, dá uma olhada lá, que interessante, que é criação até, né, de território, não sei se dá para dizer isso, né? Eles drenam o mar, colocam solos agricultáveis, né? Fabricam terras agricultáveis, praticamente. Também exemplo de Campos do Jordão, né? As funcionalidades vão mudando, mas Campos do Jordão ela foi fundada com um hospital para tratamento respiratório, me parece, tal, por causa das qualidades, né, climáticas, tal. Depois virou a Disneylândia arquitetônica que virou, e o turismo muito, né, muito interessante, o festival de inverno, etc. Ela vai se ressignificando, né? Mas inicialmente estava ligado a um determinado recurso natural, como Caldas Novas também. Há muitos exemplos, né? Eu dou o exemplo de Mirna, na Sibéria, aquela enorme mina de diamante que explica por que as pessoas foram lá para aquele lugar da Sibéria e se organizar daquela forma. E também Itabira, a mineração de ferro lá de Minas Gerais, a segunda maior do Brasil, tá certo? Então, preste atenção nesses exemplos e tentem buscar outros que lhes ajudem a fazer essa prática da análise geográfica, articulando aspectos sociais e naturais. Eu vou interromper um pouquinho, que bateu um sol aqui agora. Acho que eu me acertei com a câmera aí. Bom, e então o texto mostra mais à frente e que essa relação homem-natureza não está necessariamente ligada apenas aos recursos, mas às condições físico-territoriais, independentemente de haver determinados recursos ou não. Então, toda a ocupação vai ter alguma relação com as características físicas daquele território, né? E aí tem um exemplo da Transamazônica, da Imigrantes, exemplos de inadaptação, de adaptação, etc. E depois o exemplo de Bogotá, que eu gosto muito, porque foi um momento assim de análise geográfica bastante rico. No EGAL de 2015, não, 17, que foi em 2007, em Bogotá,
Nós subimos lá para o Monte Serrat, que geógrafo gosta de lugar alto, né? O Vidal de la Blache, desculpa, o Yves Lacoste, diz que quem gosta de lugar alto é turista, geógrafo e militar. Bom, enfim, subimos lá para olhar a cidade de Bogotá, cuja foto está aí no texto de vocês. E logo de cara, todo mundo achou algo estranho, porque os edifícios mais altos estavam na borda da cidade e não no centro, né? Mas isso tinha uma explicação clara, né? Mas alguns colegas, foi engraçado, falaram assim, nossa, é um novo paradigma urbano, uma resistência ao imperialismo urbano yankee, não sei o quê. Aí eu, humildemente, falei, pessoal, aqui tem terremoto e ali é uma bacia sedimentar lá embaixo. Você construir prédios altos, tipo torre ali, é complicado. Eles só podem construir nas bordas, no sopé nas baixas vertentes da cordilheira, que é cristalino, né? Terreno mais... E na bacia sedimentar predominavam os edifícios mais baixos em forma de bloco, assim, mais largos e mais baixos, ou, portanto, mais estáveis, né? Então, não dá para ser meio geógrafo, né? Enfim. Outro exemplo que eu dou é bem daqui da região onde eu moro, que é áreas de risco, né? Você tem uma área de risco vulnerabilidade social associada à vulnerabilidade, fragilidade ambiental, e que só pode ser explicada geograficamente, ou seja, articulando aspectos físicos e sociais. Porque só pela exclusão social, você não explica, porque se não tiver vertente e concentração de chuvas, não vai existir esse risco. Tem muitas áreas com exclusão social no interior de São Paulo, em bacia sedimentar, que não oferece esse tipo de risco. E só pela dinâmica de vertente, inclinação de vertente e, e concentração de chuvas, também não, porque tem muitas áreas parecidas com essas, por exemplo, o Morumbi, e não tem risco. Então, é o tipo de ocupação sobre um tipo de ambiente, e só assim dá para entender, tá ok? Então, vão praticando isso com todos o maior número de casos possíveis, tá? Em seguida, para irmos além, né, e continuarmos fazendo essa prática analítica geográfica, o texto mostra 4 padrões de urbanização no estado de São Paulo, né? O primeiro deles são os padrões retilíneos, né? E eu dou 2 exemplos, um da Praia Grande, que já foi explicado, né, que tem fatores sociais e naturais ali associados para explicar aquela configuração, e o segundo é Guaratinguetá, que tem também aspectos físicos e sociais ali explicando. Os físicos, obviamente, é a bacia de Taubaté, que ela é uma bacia alongada, porque está numa falha geológica, né? Vocês viram lá na revisão de geomorfo, e entre as escarpas da Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, uma bacia alongada, mas só isso também não explica. É preciso considerar que ele está entre os 2 maiores polos econômicos do país, que Rio e São Paulo, atravessada por uma via, e isso faz, né, de grande circulação de pessoas, mercadorias, e isso faz com que esses fluxos, né, influenciem a configuração da cidade. Teria outros também, Cotia, né, que era um caminho pelo qual os bandeirantes adentravam. Ela até hoje guarda essa configuração assim ao longo da Raposo Tavares, né? Muito bem, o segundo padrão seria as cidades mais
retilíneas, eu não sei se a ordem está certa que eu estou falando aqui, de traçados mais retilíneos e mais espaçados, então aquelas quadras enormes, quadradas e avenidas retas e ruas retas cortando assim, que é um típico padrão de bacia sedimentar, que não encontra obstáculos, então tem espaço de sobra para você fazer um planejamento, enfim, mais acaba tendo esse resultado. O exemplo que eu dou de Araraquara, e a cidade e a rodovia Washington Luiz, e praticamente todas as cidades a partir de Sorocaba, porque Sorocaba está bem na transição do cristalino, do Planalto em estrutura orogênica, né, serrana, e a bacia sedimentar, começando pela depressão, depois o Planalto. Vocês viram isso também na reunião, na revisão de geomorfo, gostaram da revisão? Já já eu mando uma de hidro, tá? E depois de solos. Então, praticamente todas as cidades que estão a partir de Sorocaba para depressão e Planalto sedimentar tem esse traçado mais assim, espaçado, retilíneo. Né? E o terceiro padrão é o padrão sinuoso, padrão de ladeira, sobe, desce, pontilhão, cheio de curvas. Há uma forte adaptação do traçado urbano ao meio físico. Não dá para dizer que isso é algum ismo qualquer, sabe? É análise geográfica. Então, e isso implica também na possibilidade de desenvolvimento de determinadas atividades e não de outras, né? A agricultura nessas áreas serranas é complicado, só alguns cultivos, café, laranja, alguma coisa, reflorestamento comercial e tal, conservação. O resto, gado, cana, só em bacia sedimentar. Então, essas cidades sinuosas, elas predominam no cinturão orogênico do Atlântico, sobre o qual estão esculpidos os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, seguindo a nova classificação do professor Jurandir. É o caso aqui de Itapecerica, é um sobe e desce total, muitas limitações, tanto para o trabalho urbano, para o traçado urbano, quanto econômicas, e ainda bem, porque a área de proteção de mananciais, então essa dificuldade, claro que existe técnica para ocupar tudo, mas a técnica não é o único aspecto a ser considerado. Tem aí legislação de controle, funciona às vezes melhor, às vezes não tão bem, enfim. Tá? E outros traçados sinuosos também a gente pode encontrar em regiões litorâneas. Por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, traçado lindo, por sinal, é todo adaptado aos contornos da orla, os morros, então é cheio de pontilhões, né, para ir da Zona Sul para a Barra, túneis, né? Então essa adaptação ela é bem nítida, tá? E depois a gente pode aceitar um quarto padrão, que é o padrão complexo, certo? É assim, tudo que a gente não entende direito como é que é, a gente chama de complexo, aí tá certo, aí cola. Eu diria mais um padrão misto, né, que é o padrão metropolitano. Não dá para olhar para a metrópole e dizer isso tem um padrão X ou Y, um padrão completamente misto. Você vai encontrar todos os outros ali, porque tem bacia, né, tem planície, tem serra, a Mantiqueira, aqui mesmo, enfim, é um padrão misto. É como se fosse a Foz do Amazonas, não dá para dizer que a Foz do Amazonas é delta, estuário, é tudo misturado, tá bom? O que eu queria chamar a atenção ainda é que, olha, vocês vão se chocar com o que eu vou falar. Tentem estabelecer uma relação entre derrames basálticos aflorados e regiões mais ricas do estado de São Paulo. Se você pegar o mapa geológico do estado de São Paulo e ver onde é que os basaltos
afloraram, são exatamente onde a cidade, a agricultura se desenvolveu mais, porque eles deram origem aos nitossolos, que é o atual nome do que se chamava terra roxa. Tem um outro nome aí para quando eles são mais profundos que eu esqueci. Depois eu falo na revisão de solos. Tá? Então, é muito nítida essa relação. As regiões que se desenvolveram, que hoje são as regiões mais ricas, elas estão, não todas, claro, sobre esses basaltos aflorados aí que deram origem a esses solos e que, contraditoriamente, as cidades se expandiram sobre um recurso que lhe fez se desenvolver. Ou seja, quanto mais Ribeirão Preto se expande, menos solos bons, que foi o que sustentou o desenvolvimento daquela região toda, né? Não só de lá, mas de Ourinhos, enfim, Franca e Araraquara, enfim. Então, então é isso. Já já a gente já está chegando no final. Eu dei uma marcada no último vídeo, estou fazendo em pequenas partes que fica melhor depois para juntar, e se errar você pode, né? Eu achei que tinha desligado e ficou igual o apresentador de telejornal quando a imagem não entra, né? Enfim, depois eu vou pedir umas opiniões para vocês. Agora, essa última parte, nós vamos falar das atividades do capítulo 3, tá? Primeiramente, houve uma predominância muito nítida, ou seja, quase todos os grupos das duas turmas escolheram a atividade 2, que buscava, que propunha a análise de um contexto em que essa relação sociedade e natureza teria causado impactos. E aí eu achei normal, porque não entendam mal, mas assim, a geografia ela nos ensina mais a ver o lado ruim, né? Mesmo que não está dando certo. Por isso, às vezes é muito difícil para os alunos conseguirem pensar em impactos positivos. Os negativos vêm de imediato, social, ambiental, etc. Vem de imediato, a gente está mais treinado para isso. O que eu proponho é que vocês tentem identificar impactos positivos de qualquer situação, tanto social quanto ambiental, permanente, cíclico, reversível, irreversível, estratégico, todas aquelas variações. Tá? Senão fica muito senso comum. Hidrelétrica inunda, tal, não sei o quê. Muito do que já se sabe, muito repetindo o que qualquer jornaleco falaria. A gente está aqui para superar um pouco o senso comum, né? Então, façam esse treino, tá? Eu vou até propor algo. Pensem em todos os possíveis aspectos positivos do plástico. Pensar nos negativos, a gente já sabe, saíram várias matérias sobre o problema dos plásticos e dos microplásticos. Tem uma matéria incrível na revista Pesquisa FAPESP sobre isso. Mas e lá tem gente defendendo, é engraçado. Então, tenta pegar um contexto qualquer, e tenta equilibrar um pouco. Às vezes você não vai achar aspecto positivo significativo, mas muitas vezes em que eles existem, os alunos têm dificuldade de identificar. Isso nós faríamos em campo, na hidrelétrica, nas plantações, na mineração. A gente faria em campo isso, se Deus quiser, quando a situação voltar ao normal, se eles ainda nos permitirem fazer os campos, a gente faz, mesmo que o semestre tenha acabado já. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que cerca de metade dos alunos ainda mandaram os trabalhos sem atender as recomendações, né? E eu também aconselho a vocês
atenderem, porque quando vocês terminarem aqui, lá fora, você não vai poder escrever uma linha a mais, não vai poder chegar 5 minutos atrasado num concurso, não vai poder, sabe? As coisas são diferentes, não há tolerância quanto há aqui. Então, começa, não custa nada, e facilita muito para mim também. Então, o que eu pedi? Tenta mandar um trabalho para uma revista ou para um congresso, sem acatar a formatação que eles pedem. Ele volta. Tá? Então, eu tinha pedido o Arial 12, agora eu estou flexibilizando. Arial 11 e o 12, espaço 1 ou 1,5, margens continuam normais, máximo uma página por grupo, porque vocês farão uma atividade. Por favor, digam que atividade vocês estão fazendo, porque às vezes eu tenho que adivinhar, tá lá, não está escrito, né? E às vezes eu tenho que adivinhar qual Bruno que é. Tem vários Brunos, aí está lá Bruno, sem sobrenome. E grupos de 3, 4 ou 5, por favor. Os nomes podem ser colocados em linhas, assim, para não ocupar muito espaço. Tá certo? Que mais? Se os nomes vierem em ordem alfabética, vocês não sabem como isso facilita. Porque eu estou lançando tudo, o que cada um está fazendo, na atividade 1, 2, estou lançando, estou registrando tudo. Eu quero que isso valha alguma coisa lá no final. Não sei o que vai valer, mas se valer, está tudo registrado ali. Então, essas pequenas coisas, né? O nome, no arquivo, capítulo 3, atividades, vírgula. Aí você pode pôr só o prenome mesmo. Mas na atividade, eu preciso saber que tem muitos nomes repetidos. Tá ok? E o fato de ser uma página, tem várias razões que me levaram a decidir sobre isso. Uma delas isso aguça o poder analítico e os critérios de vocês, porque com menos espaço vocês vão ter que colocar o que é necessário mesmo ali. Tá certo? Em segundo lugar, eu estou com cerca de 200 alunos, 4 turmas, e eu estou trabalhando muito mais do que o normal, para dizer a verdade, todos os dias, o dia inteiro, em função, né, desse nosso contato, que eu estou achando que está indo muito bem, embora se vocês tiverem alguma opinião, alguma sugestão, podem me mandar. Se vocês querem que eu fique num quadradinho aqui e mostrando o PowerPoint, eu posso fazer isso. Eu acho que vai ficar um pouco mais chato, mas eu aceito as sugestões. E outra razão é porque eu estou com umas limitações para impressão. A tinta acaba em uma semana e eu tenho que ir em umas bibocas aí para tentar conseguir no mercado negro as tintas. E acho que eu sou um velho chato. Eu ainda tenho que imprimir, sentar lá fora e ficar lendo os papéis, fazendo rabiscos neles, escrevendo, dando sugestões. Tá? Um dia que não tiver mais jeito, aí eu faço correção em um Word. Tá? Última coisa, bibliografia. Eu tinha cobrado de vocês bibliografia. Vocês devem pensar assim, quando vocês citam dados muito específicos, tal região tem tal população, tal área, foi fundada assim, mudou de nome, não sei quando. E aí eu cobrei de vocês. E aí vocês devem ter pensado, como é que vai caber em uma página a análise, tudo, a imagem, às vezes, o nome de todo mundo, e ainda... Vocês, não são todas as atividades que exigem bibliografia. Quando elas exigirem, vocês sentirem que elas exigem, vocês podem colocar no corpo do e-mail, tá bom? Não precisa usar a página, tá ok? Por exemplo, a atividade 3, ela não exige bibliografia, ela pede que vocês analisem um contexto, não sei se é 1 ou 3. Acho que todas as atividades da 3, desse capítulo, pedem que vocês analisem um contexto da escolha de vocês, do conhecimento de vocês. Tá? Então,
O que ocorreu algumas vezes é que, bom, aí o grupo colocava um contexto, uma determinada cidade, aí dava um monte de dados dessa cidade, sobre essa cidade, formação, área, população, etc., PIB. E claro que quando você coloca esse tipo de informação, você deveria citar a fonte, né? Mas o que o exercício estava pedindo era uma análise entre o tipo de ocupação, a configuração e os recursos. Ou quando essa relação deu certo, ou quando ela não deu certo, ou quando essa relação não é muito nítida, porque há contextos em que não é tão evidente assim, é, você identificar a relação da ocupação com os aspectos físicos ou os recursos, como num oásis, por exemplo, que é o máximo né, de expressão dessa evidência. Tá ok? Então, pensem em colocar mais de vocês aí nessa análise geográfica que está sendo proposta, sem se preocupar tanto com dados minuciosos e censitários, etc, etc. Tá? Que mais? Eu acho que é só. Por favor, então, ficam essas dicas aí, relembrei aí as recomendações todas para as próximas atividades aí do capítulo 4 para a semana que vem, tá bom? É o último dos capítulos conceituais. Tá ok? Bom fim de semana aí para todos. Até a próxima. Tchau.